O Exército sempre esteve à frente, certo? Sempre foi o carro-chefe na evolução dessa doutrina e da estrutura de operações especiais no âmbito das Forças Armadas. Então, deu o primeiro passo com a criação da então Brigada de Operações Especiais, no início dos anos 2000. Olá, meus amigos, meu nome é Vitor Hugo, eu sou deputado federal por Goiás. Nós vamos lançar hoje, com a presença do General Mário, meu eterno comandante, o Papo de Caveira. É um quadro dentro da minha página, no meu perfil no YouTube, inspirado num programa semelhante que o deputado Derrite tem. Eu fui entrevistado por ele esse ano, no Papo de Rota. E o Derrite é um grande amigo meu, deputado federal por São Paulo. E nós tivemos a ideia, então, de fazer também um Papo de Caveira para trazer operadores especiais do Brasil, das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública, para contar um pouco da sua experiência. E eu fiz um convite muito especial para o General Mário, que está presente agora conosco aqui, já agradeço de imediato, de participar do primeiro programa, o programa de lançamento, em vista da experiência do general e da vida no Exército e nas Forças Especiais do Exército. De maneira que eu fico muito feliz, general, que o senhor possa ter podido estar conosco aqui e tenho certeza que vai ser um Papo de Caveira inaugural da melhor qualidade. Muito obrigado, general, por estar aqui conosco. Não, eu te agradeço muito pelo prestígio, a consideração. É claro que grande parte vai pela nossa amizade, pela admiração mútua, pelo que nós fizemos, trabalhamos juntos, e que nos traz até hoje reunidos uma grande amizade. Mas essa consideração eu espero fazer jus a participar desse primeiro contato com a sociedade brasileira, num projeto que eu tenho certeza vai divulgar uma atividade que tem suas nuances, que precisa da sua reserva, é sensível, mas que realiza um grande trabalho, cumpre grandes missões, importantes missões para a solução de importantes problemas do nosso país. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, general. E, assim, esse programa, ele na verdade, também a continuação de um objetivo que nós temos aqui na Câmara dos Deputados de divulgar, lógico, dentro daquilo que é possível divulgar sobre as operações especiais, fazer com que o Brasil conheça ainda mais, né? Só lembra, ano passado a gente fez aquela audiência pública aqui na Câmara dos Deputados com a presença do presidente da República, o Jair Bolsonaro, que é capitão da reserva do Exército, paraquedista, e foi muito interessante para a gente a presença do presidente no plenário da Câmara. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Apoio às Operações Especiais, e foi uma oportunidade que a gente teve de colocar, né, os olhares do país para as operações especiais e para a valorização, né, daqueles profissionais que se dedicam a essa carreira que é tão sacrificada por um lado e ao mesmo tempo gratificante por outro, tenho certeza. General, eu queria começar então essa nossa conversa perguntando um pouco sobre a sua carreira, né? Se o senhor pudesse fazer para nós um resumo. O senhor é formado na AMAN na turma de 86. E depois como é que foi essa entrada, fazer o curso de comandos como segundo-tenente e essa entrada nas operações especiais? Na verdade, sabe que as operações especiais do Exército, elas nasceram dentro da nossa Brigada de Infantaria Paraquedista. É claro, com um projeto maior do Exército, no pós-Segunda Guerra, em constituir uma estrutura, uma organização com militares, com doutrina voltadas para as operações especiais. Dado o exemplo, as missões cumpridas ao longo das duas grandes guerras mundiais, principalmente a Segunda, e tudo que foi necessário e foi feito no âmbito das atividades aeroterrestres, da Brigada Paraquedista e do meio de inteligência.
Então o meu interesse, naquele momento, ali em 1987, eu estava servindo numa unidade do interior do Paraná, uma unidade de infantaria blindada, e o meu interesse era servir na brigada paraquedista. E após, uma vez estando dentro da brigada, realizar o famoso curso de comandos. A primeira intenção foi a transferência para a brigada, e aí na época o meu comandante, o Coronel Campos, ele virou e disse assim: pô, Aspira, faz o seguinte, a transferência para a brigada hoje, ela não é tão simples assim. Tu acha que tu chega no teu primeiro ano de tropa, recém saído da academia, tu vai conseguir ir para a brigada paraquedista? Se você quer mesmo, manda o requerimento. Eu disse: pô, mas que requerimento? O requerimento para o curso de comandos. Eu disse: para o curso de comandos. E ele era já de cara. Ele não era. Ele inclusive fez o curso de paraquedismo, né, logo após a ESAO, então fez como capitão antigo já, né? Mas ele era um cara motivado, estimulado, vibrava com a infantaria e com a tropa paraquedista. Então ele me estimulou a enviar o requerimento. Mas naquele momento, depois eu percebi que ele falou, pelo menos por dizer. Na semana seguinte eu estava com o requerimento, né? E aí quando eu coloquei na mesa dele, ele: pô, mas peraí, tu vai mandar mesmo? Como quem não estivesse acreditando. E foi ali que ele deu início a tudo, ele encaminhou o requerimento como havia prometido. Ao final daquele mês mesmo, ou ao final daquele ano, melhor dizendo, 87, eu já estava sendo transferido para o 1º Batalhão de Forças Especiais para realizar, ainda como segundo tenente, né, os cursos de comandos e forças especiais, que a exemplo de hoje são realizados um após o outro. E em 88 eu já estava na brigada, no 1º Batalhão de Forças Especiais, realizando os cursos. Então foi assim que começou. E ali eu me encontrei, porque ao mesmo tempo que atingi o meu primeiro objetivo de estar servindo na Brigada Paraquedista, eu já estava cumprindo o segundo, que era realizar o curso de comandos, que era um sonho desde a época de cadete. Depois teve algumas turmas que houve aspirantes a oficial que foram transferidos para lá, para o Batalhão de Forças Especiais, uma de 9,6, né? Eu não tinha conhecimento. O senhor chegou lá praticamente aspirante, né? Chegou no... Eu cheguei eu tinha sido recém-promovido a segundo tenente. Eu concluí os cursos antes de ser promovido a primeiro tenente, ainda como segundo tenente, né? E quais foram as funções que o senhor exerceu no Batalhão de Forças Especiais antes de chegar ao comando do batalhão ali no... Primeiro é importante a gente afirmar que nesse período de 88 nós estávamos com um plano diretor do 1º Batalhão de Forças Especiais começando a ser desenvolvido. Então um batalhão recém-criado a partir do destacamento de Forças Especiais, que tinha base ali na Colina Longa, na Brigada Paraquedista, desde 1968. Então, uma pequena unidade, a célula máter das operações especiais, foi criada em 68 e permaneceu até o início da década de 80 na Brigada Paraquedista. E foi transferido, evoluindo para o 1º Batalhão de Forças Especiais no Camboatá. Isso aconteceu em 83, a coisa começou a evoluir. Quando eu cheguei em 88, né, e me apresentei para realizar o curso, o batalhão ainda estava firmando a sua doutrina, né? Mas é um ambiente extremamente profissional, extremamente motivado, né? São oficiais e subtenentes, sargentos, cabos e soldados muito comprometidos. Então, um bom ambiente que eu, como moderno, encontrei e comecei a receber uma orientação e uma carga de exemplo muito cedo, né? E aquilo ali repercutiu muito ao longo da minha carreira. Era um batalhão com 2 companhias operacionais, a Força 1 e a Companhia de Ações de Comandos. Naquela época nós tínhamos os 2 vetores, o vetor de ações de comandos na CAC, na Companhia de Ações de Comandos, e o vetor de Forças Especiais na 1ª Companhia de Forças Especiais. E tínhamos as companhias de comando e apoio, tínhamos a Força 2, que era responsável
pela condução dos cursos de comandos e forças especiais, mas operacionais eram essas duas subunidades. E eu fui destacado para a Força 1, e ali a minha primeira função foi oficial de inteligência, na época o INFO, né, o oficial de informações de um destacamento operacional de forças especiais. Eu passei nesse primeiro momento, foram 8 anos, né, ligado com as operações especiais, e ao longo desse período, né, eu desenvolvi atividades, todas as atividades, as funções do Estado-Maior de um destacamento, de um DOFESP, um destacamento operacional de forças especiais, informações, operações de subcomandante, e fui interinamente comandante nas saídas. Não cheguei a assumir o comando de destacamento, né? E logo fui transferido para a Força 2 quando eu passei a exercer a função de instrutor dos cursos de comandos e forças especiais durante 2 anos, nesse período inicial, né? No batalhão foram essas funções aí. E além disso, é claro, uma função da qual eu me orgulho muito, eu fui oficial de munições. E para nós que conhecemos um paiol conhecemos o paiol do Camboatá, nós sabemos que não é uma função simples, não é uma função fácil de ser cumprida. E eu fui, durante 3 anos, oficial de munições do batalhão. Mas o Forte Camboatá, se eu não estiver enganado, antes era um quartel, era um paiol do Exército ali, né? Na década de 50, né, nós tínhamos, era um depósito de munições, né? Eles tinham ali não apenas munições, mas outros materiais, mas o foco era o depósito de munições. Então era uma central de empaiolamento de todo na época, né, de todo o Comando Militar do Leste. Ali, em 58, houve um acidente, né, que provocou uma detonação em cadeia, né, por simpatia, né, e todo aquele empaiolamento ele foi pelos ares. Então, minha mãe, a família da minha mãe é toda da Malé ali, fica colado com a Vila Militar, do lado ali de Deodoro. E minha mãe e as irmãs dela estudavam no Rosa da Fonseca, né, que era uma escolinha que até hoje existe ali na Vila Militar. Tinha muitas amigas que eram filhas de militares, né, que moravam na Vila Militar. Eu me lembro que até hoje, era uma chácarazinha onde meu avô morava, na Malé, né, durante 2 semanas, minha mãe abrigou 2 ou 3 amigas dela, com suas famílias, na chácara da minha avó, porque elas ficaram desesperadas. Tal foi a amplitude da explosão, né, e voaram estilhaços. E não foi maior porque grande parte do material eram de granadas de morteiro leve, na época, morteiro 60, que estavam sem suas espoletas. Então esse material ele foi detonado e foi lançado, na verdade, para Jericinó, em Ricardo Albuquerque, em Guadalupe, sem a detonação específica dessas granadas. Então, agora mesmo, recentemente, quando nós limpamos o Camboatá para que ele fosse assumido pelo governo do estado do Rio de Janeiro, né, aquela área ali, essa limpeza que foi feita pela nossa engenharia durante 3 anos, encontrou muitas dessas granadas, mas ainda preservadas. Elas só foram lançadas mesmo pelo material explosivo que foi detonado. Ou seja, a explosão poderia ter sido muito maior. E aquilo ali causou um pânico durante 2, 3, 4 semanas em toda a região. E minha mãe, minha avó na época, né, abrigou cerca de 3 famílias ali na Malé, só para afastar um pouco, porque a gente tem uma ideia, até a Vila Militar estava preocupada com aquelas explosões, que elas voltassem a acontecer, né? Talvez isso tenha dado um pouco do ar sombrio que o Forte Camboatá tem. Que ele tem aquelas mangueiras, para quem conhece ou não conhece, vai conhecer ainda. Agora não vai ter mais o quartel, né? Mas é uma região de instrução muito boa, tem uma mata e tal, mas ao mesmo tempo, talvez pelo grau de sofrimento que algumas pessoas passaram por ali, né? Não sei. Mas é um quartel que tem um ar próprio.
Aquele trecho de Mata Atlântica ali, inclusive é um corredor natural importante para a preservação da fauna do Rio de Janeiro, né? Ligação com a Serra de Madureira, com o limite da Serra do Mar junto ao litoral da cidade do Rio de Janeiro, né? Então é uma área muito importante, né, para a cidade, tendo em vista a mata, a diversidade que tem ali naquele local, né? General, então o senhor passou por essas funções aí nos DOFESP, né, nos destacamentos operacionais de forças especiais, que são as menores unidades em que um oficial e um sargento de forças especiais pode servir. Composto, para quem não conhece, né, são 4 oficiais e 8 sargentos, e o general passou então por todas as funções, chegando ao comando, mesmo que interino, mas depois eu sei que o senhor foi para a AMAN. Quando eu estava na AMAN cadete do 4º ano, em 98, acho que o senhor chegou na AMAN para comandar a primeira de guerra. Do curso básico, a primeira de guerra. Eu olhava para a companhia porque eu era cadete do 4º ano, mas tinha sido cadete da primeira de guerra. E o meu irmão já era comandos, tinha saído do comando em 97. Então eu também ficava olhando, como todo cadete, né, prestando atenção nos oficiais das forças especiais. Bom, depois o senhor voltou para o comando do batalhão de forças especiais, né? Se eu pudesse falar um pouco, eu era oficial na época do batalhão. Inicialmente eu estava na Costa do Marfim como observador militar, mas quando eu voltei da missão, eu fui seu subordinado, acho que durante quase 2 anos. O senhor comandou por 3 anos. 3 anos. Como foi a experiência de comandar, de voltar para o batalhão, né, depois de ter feito o normal da carreira do oficial, né, de passar por outras unidades, mas de voltar alguns anos depois para o batalhão, encontrar com novas gerações de forças especiais, de sargentos, de oficiais, e com o desafio de já estar no outro quartelamento, agora em Goiânia, não mais no Forte Camboatá. Como é que foi essa experiência de comandar, no nível, né, de comando de batalhão, uma unidade tão especial quanto o nosso batalhão? Não, Vitor, é o que você disse, foi um desafio. Uma alegria muito grande, porque a única unidade de forças especiais do Exército Brasileiro, é claro, nós tínhamos o centro de instrução, o batalhão de ações de comandos, né? Porque é bom a gente dizer que no início dos anos 2000, final dos anos 90 ali, principalmente ameaças como o terrorismo e outras assimétricas que existiam no mundo e já começavam a se aproximar do território brasileiro, levaram a nossa instituição a pensar em evoluir a sua estrutura de operações especiais. O Exército sempre esteve à frente, certo? Sempre foi o carro-chefe na evolução dessa doutrina e da estrutura de operações especiais no âmbito das Forças Armadas. Então, deu o primeiro passo com a criação da então Brigada de Operações Especiais, no início dos anos 2000. Né? Então, a partir de 2002, aquele batalhão que nós tínhamos no Camboatá, ele saiu de Goiânia, ele saiu do Rio de Janeiro, melhor dizendo, rumo a Goiânia. E é claro, chegar num momento totalmente diferente daquele que eu vivi como tenente, capitão moderno, capitão antigo, que eu conhecia até tenente-coronel, até major, tenente-coronel, né? Uma estrutura totalmente diferente, que era a então Brigada de Operações Especiais. Em Goiânia, né, um aquartelamento diferente e com uma geração também diferente. Né? Uma geração que vinha muito mais evoluída, da qual você fazia parte. Eu costumo dizer que essa é a máxima evolutiva do nosso Exército. São gerações, pós-gerações, que vêm evoluindo, vêm se aperfeiçoando. Então, com certeza você foi melhor formado do que eu fui, e aqueles que estão saindo da academia hoje são melhores do que nós fomos. Com os Forças Especiais não era diferente, uma turma totalmente nova, comprometida, com os mesmos ideais, o mesmo espírito, mas com outras capacidades, né? Então era um grande desafio assumir o comando da unidade naquele momento ali. Aí, graças a Deus, mais uma vez, nós contamos com um recurso humano que preenche as nossas unidades, os nossos aquartelamentos. Pessoal extremamente comprometido, extremamente profissional, né, maduro, e que está ali porque acredita no Brasil acima de tudo. Então, foi ao mesmo tempo uma alegria muito grande e um desafio. Né? Agora,
era um momento diferente, porque nós vimos uma estrutura da unidade crescer, mas as missões cresceram muito também, né? Então, o momento que se viveu com a criação da Brigada de Operações Especiais, nós começamos a nos aproximar um pouco mais de outras nações que olham em vetores como operações especiais com conhecimento maior, com uma visão mais própria e mais digna desses vetores. Você fez uma citação para aquela sessão plenária que me chamou a atenção. Você, quando foi eleito, procurou nos anais da Câmara dos Deputados e no Senado, eu acredito também, pelo termo operações especiais, para ver o que tinha se comentado, o que se tinha deliberado no âmbito do legislativo sobre as operações especiais das Forças Armadas. E tu disse que nada encontrou ali, né? Somente operações administrativas. Operações especiais de crédito. Exatamente. Isso é um absurdo. Se a gente olhar, isso é um absurdo. Nós tivemos as nossas operações especiais resolvendo problemas desde a década de 50, década de 60, importantes problemas brasileiros. Aí, a invasão por vetores totalmente hostis, contrários aos ideais de democracia, e foram as operações especiais que estiveram à frente. É claro, de uma forma sigilosa, de uma forma extremamente sensível, mais velada, mas o mínimo conhecimento por parte de quem dirige a nação, por parte de quem legisla sobre essa direção, tem que se ter, né? Esse foi o, se eu me permitir uma parte, esse foi o grande impacto que eu tive. Quando eu pesquisei primeiro Forças Especiais e não apareceu nada, é um sistema que tem na Câmara dos Deputados que congrega, que agrega, né, que mantém os registros de todas as manifestações, de todos os deputados, de todas as legislaturas, desde 1823, na primeira Constituinte, até os dias atuais. Não só as manifestações, falas, mas também projetos de lei. E quando eu procurei primeiro Forças Especiais, como era um termo muito específico, não foi uma grande surpresa não ter qualquer registro, embora, né, era algo meio impactante, porque era como se a história das Forças Especiais não existisse, né? Pelo menos para o Parlamento brasileiro. Aí eu alarguei a pesquisa, coloquei operações especiais, que é algo mais amplo do que as Forças Especiais, e apareceram dois registros, como o general falou, mas falando sobre operações especiais de crédito, né? Que lógico, não se referir, então, a todos os esforços que essas gerações de operadores especiais do Brasil, das Forças Armadas e das Polícias Militares, né, essas gerações que se sucederam, dedicando sua vida, seu esforço, abdicando do convívio familiar, e que realmente ninguém sabia. Por isso que, general, foi para mim muito gratificante, né, trazer o presidente da República, que é um admirador das operações especiais e das Forças Especiais em particular, para dentro do plenário da Câmara. O senhor estava presente, era o comandante de operações especiais naquele momento, e, né, através do presidente, homenagear então as operações especiais. Foi realmente um momento marcante. Eu tenho certeza que agora os novos deputados, senadores, operadores especiais do futuro que vierem, quando fizerem pesquisas como essa, vão saber que houve um presidente da República que veio aqui e por diversas vezes citou as operações especiais do Brasil. O emprego desses vetores, como era aquele momento em que eu assumi o Batalhão de Forças Especiais, ali em 2009, o emprego desses vetores ele tem que ser velado, ele é extremamente sensível para estar sendo aberto, seja na mídia, no âmbito da sociedade, né? Não porque as ferramentas, os meios, a técnica, a tática, o procedimento empregado sejam algo errado, algo que não seja aceito pela sociedade. Não, de forma alguma. É porque precisa, como diversas operações militares, operações de inteligência, precisam de uma certa reserva, certo? Para que elas possam prosseguir de forma adequada, de uma forma mais efetiva, mais proficiente. A gente entende isso, mas é como você disse, o legislador, o gestor, ele tem que saber, no âmbito de uma nação como o nosso país, que existem vetores no campo militar, no campo policial também, com essas características e com essas capacidades, e que vem estando aí à frente, como ponta de lança,
no cumprimento de várias missões. E você citou um ponto importante, são pessoas extremamente comprometidas, são militares extremamente preparados, especializados, dedicam a vida inteira a esse ofício, certo? Buscando cada vez mais aperfeiçoamento, e para isso eles relegam as suas famílias, relegam objetivos que são comuns, pessoais, a um segundo plano, na maioria das vezes. Então, que merecem dignidade, merecem um respeito e uma consideração muito grande. E esse era o momento em que eu assumi o comando. Um momento em que o Brasil olhava para as operações especiais militares e policiais de uma forma diferente. Passava a as empregar de uma forma diferente. Criou-se o eixo de prevenção e combate ao terrorismo, que pese as características da nossa sociedade, as características do nosso país, do nosso território, esse tipo de ameaça não existe no nosso país. Não existe. Nós já vimos, são vários exemplos que denotam a presença, sim, não de uma célula específica, mas sim do emprego de técnicas, táticas e procedimentos de organizações terroristas pelo mundo afora, dentro do nosso território. Então essa preocupação ela foi muito grande e moveu, vamos dizer, esse projeto estratégico do Exército na criação da Brigada. Então era tudo muito novo, um emprego muito mais efetivo, muito mais amplo, todo o território nacional e no exterior. Nós temos até hoje um destacamento que é de operações especiais, provendo a segurança, uma segurança altamente importante, altamente sensível ao corpo diplomático brasileiro na República Democrática do Congo. Então tudo isso tinha evoluído. Então tá aí o desafio, foi lidar com uma geração como era a tua, certo? Extremamente preparada, especializada, jovens, vamos dizer, extremamente esclarecidos, tinham uma visão diferente e portando meios, equipamentos, armamentos, materiais bem diferentes do que eu vivi até major. Então, equipamentos que davam condições de emprego muito maiores, muito melhores às nossas tropas, aos nossos destacamentos. Então, foi um grande desafio e uma vivência, uma experiência profissional espetacular. Eu tive a grata satisfação de ser seu subordinado no Batalhão de Forças Especiais, inicialmente como comandante de destacamento, operacional de Forças Especiais, e depois comandando no final ali do seu comando o destacamento contra o terrorismo. Foi um grande desafio, foi também a base, general, para eu, inclusive, acho que até as nossas interações, as suas orientações e conversas foram a base, primeiro para eu formular uma indicação que eu fiz quando eu era consultor aqui para um deputado falando sobre a criação de uma estrutura de prevenção e combate ao terrorismo no Brasil, e depois na sequência já ainda como consultor, também escreveu o projeto de lei que o presidente apresentou, que é o 5825 de 2015 ou 2016, que trata também do contra-terrorismo de modo geral, mas ele foi arquivado quando o presidente foi eleito, e eu, agora como deputado, nessa legislatura, peguei o texto novamente, que eu mesmo havia escrito na época como consultor, revisei, fiz uma nova rodada com os atores que atuam aí, conversei com a Polícia Federal, com o Comando de Operações Especiais também, com pessoas mais próximas, e apresentei o projeto de lei, que é o 1595 de 2019. Então é um projeto de lei interessante, que trata, por exemplo, dessa necessidade de equilíbrio entre a necessidade de proteger o conhecimento, no caso das operações especiais, com também a necessidade de mostrar aquilo que é necessário para contribuir para a dissuasão. Então é um dos aspectos, quem não conhece e quiser conhecer, colocar no Google aí, acho que é um projeto de lei interessante que a gente torce que haja um ambiente futuro para a gente discutir. General, depois, então o senhor exerceu o comando do batalhão e foi promovido a oficial general depois de algum tempo e voltou para ser o comandante de operações especiais. Como é que foi esse retorno e como é que foi chegar já no nível de oficial
general e comandar uma unidade que também, aos moldes do que o batalhão de Forças Especiais é para o nível de coronel, uma unidade ímpar, né? Uma grande unidade ímpar no âmbito do nosso Exército. Eu fui promovido a oficial-general no final de 16. Até ali, a experiência de tenente, capitão, major, depois como tenente-coronel, coronel, comando do batalhão, foram muito importantes, não só para delinear a minha carreira, como também dar a experiência e o conhecimento necessários a me propor a comandar o então Comando de Operações Especiais. A brigada, ela até 2012, ela permaneceu como Brigada de Operações Especiais. A visão do nosso Exército era maior para esse comando, era maior, não de uma grande unidade comum no nosso Exército, era uma visão em que o Comando de Operações Especiais pudesse evoluir para inclusive um comando conjunto, agregando vetores militares e outros interagências. E essa experiência ela foi conquistada também graças às operações de segurança de grandes eventos que aconteceram a partir de 2013. No eixo de prevenção e combate ao terror, nós tivemos a criação dos Centros de Coordenação Tática Integrado, né? Então, esses centros, no âmbito das operações especiais, eles agregaram vetores militares, policiais e civis, né? Órgãos públicos e agências privadas, e nos deram uma grande experiência. Então, olhar para o Comando de Operações Especiais, sem dúvida alguma, um grande comando operativo do nosso Exército, que lidava com todo esse ambiente, que cumpria todas as missões, passou a ser o meu grande objetivo. A minha esposa, ela costuma sempre dizer, mas pô, eu vi o teu grande objetivo, comandar um destacamento operacional de Forças Especiais, depois para assumir a seção de instrução especial na AMAN, depois para assumir o batalhão, agora é para o COPESP, aí depois isso acabou, né? O pior é que a gente sabe que não acaba nunca, né? Você sempre estimulado, planeja e almeja outros objetivos, né? Mas o COPESP naquele momento era um objetivo espetacular. Agregar ali todos os vetores da brigada que eu conheci durante 3 anos ali no comando do FE, foi muito bacana. Né? E ver o quanto o Exército estava evoluindo nesse setor. Né? Ver o quanto um comando como aquele estava bem preparado em termos de planejamento, em termos de preparação e condução de operações especiais, operações psicológicas, defesa química, biológica, radiológica nuclear, e a estrutura que o Exército colocou ali, por intermédio do nosso batalhão de apoio às operações especiais, para conduzir todos esses vetores. Então foi um outro grande desafio cumprido. Né? E eu já assumi o comando tendo ali a intervenção no Rio de Janeiro, que não era uma intervenção militar, era uma intervenção federal, mas que tinha no vetor militar o seu grande suporte. Né? E esse grande suporte do vetor militar, ele tinha uma grande base nas nossas forças-tarefas de operações especiais. Imagino o desafio de comandar o COPESP, né? Mais nesses anos de transformação, né, do próprio Exército. Certamente deve ter sido uma experiência muito boa. Eu, na verdade, acabou de passar o comando, né, para o General Dutra. Eu tenho já conheci o General Dutra da época em que eu servi, ele comandou o BAC, e agora a gente está mantendo também uma ligação estreita e tendo em vista a possibilidade de envio de emendas parlamentares. Eu lembro também ano passado, quando o presidente visitou, o senhor estava comandando, né, e teve a oportunidade também de apresentar alguns projetos que o governo federal pode ajudar as operações especiais. Acho que esse link é importante. General, tem alguma operação em particular ou algumas operações que o senhor queira? Eu sei que tem alguns limites daquilo que pode ser ou deve ser tratado aqui, né? Mas nesses anos todos que o senhor passou nas operações especiais, tem algum desafio, alguma operação que o senhor queira ressaltar? Com a intenção até de estimular, né, aqueles até militares que estão nos vendo, nos assistindo agora, ou civis jovens que queiram adentrar
o Exército ou as operações especiais das Forças Armadas, das polícias, que essa operação tenha marcado sua carreira e que tenha lhe trazido ensinamentos? Tem algum momento que o senhor possa falar, que possa exemplificar? Não, operações são muitas, né? E aquele negócio, o desafio está em participar como uma ponta de lança de operações reais, uma força armada como o nosso Exército Brasileiro, que está presente em todo o território nacional e no exterior, está nas nossas fronteiras hoje em dia, combatendo os ilícitos transnacionais, colabora com forças de segurança federais, estaduais, municipais em todo o território nacional. Então, participar disso, eu citei a intervenção federal, mas antes dela, nós tivemos várias. O foco, uma das nossas principais áreas estratégicas é a Amazônia brasileira. Até hoje é um ambiente extremamente polêmico, né, e gera polêmica para o mundo inteiro. É um patrimônio nosso, é um patrimônio brasileiro, e que tem, nas operações especiais do Exército Brasileiro, um foco prioritário. Então, hoje, o Exército tem a nossa Força 3, é uma companhia de forças especiais, é o núcleo de uma futura unidade, um futuro batalhão de operações especiais, um segundo batalhão de forças especiais. É o primeiro vetor de operações especiais, com forças especiais e comandos a ser empregado naquela área, né? Mas o batalhão de forças especiais sempre esteve presente, realizando adestramentos e cumprindo missões lá. E o nosso COPESP também. Então, por ser uma área tão importante. Então, nós tivemos operações como o Traíra, no início da década de 90. Então, as operações do Traíra, elas visaram rechaçar, não retalhar, mas rechaçar a invasão do território brasileiro por guerrilheiros colombianos das Farc, né, e dar uma resposta a todos os países que fazem limite com o nosso país, que nós temos, mantemos e damos total importância à nossa soberania, seja ela política, social, territorial, econômica, e que o país tem como uma das suas principais ferramentas para isso as operações especiais. Então, nós tivemos ali por 3 vezes, cada missão daquela, 30, 60 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, internados em ambiente de selva, né, perseguindo, combatendo, capturando, neutralizando qualquer ameaça que ali estivesse. Desde o garimpo clandestino, que era conduzido também por esses guerrilheiros e por outros atores, inclusive brasileiros, mal intencionados, irregularmente colocados ali, né, como pela própria guerrilha, né, que usava áreas da Amazônia brasileira, da Amazônia Legal brasileira, como áreas de homicídio. Então eles cumpriam missão em Bogotá, saíam daquela área civilizada, iam para o meio da nossa Amazônia, se manterem ali escondidos até esfriarem aquela equipe de emprego. Então nós fomos empregados ali, foi um momento muito bacana, o combate ao garimpo clandestino, que empregava a mão de obra escrava dos nossos indígenas. Então a proteção do indígena brasileiro também estava nesse contexto dessas operações. Jatuarana, são operações das quais a gente fala de forma mais generalista, porque não convém citar detalhes. Até acho que eu cumpri durante o meu comando à frente do FE. Então nós voltamos à área da Cabeça do Cachorro, né? Estivemos na fronteira junto à Venezuela. Então estivemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, apoiando a segurança pública. Lembrar que no início dos anos 2000, com o advento da Brigada de Operações Especiais, o país começou a empregar suas forças militares em apoio às forças de segurança, dando suporte às forças de segurança ou apoiando ou assumindo as forças de segurança no caso da sua deficiência em cumprir sua missão. Então nós começamos a cumprir as operações de garantia da lei e da ordem. Então foram diversas
missões cumpridas em capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, Salvador, no Nordeste, até recentemente com a intervenção federal no Rio de Janeiro, as operações Furacão, e que mostraram ali a nossa capacidade de pacificar, né, cumprindo a missão e o maior legado do nosso patrono, né, o Duque de Caxias, de pacificar esses ambientes. É claro, usando para isso, quando necessário, o braço forte do nosso Exército. Bom, eu confesso que, ouvindo o senhor falar, eu me lembrei de várias passagens nossas aí no batalhão, seja em saltos, né, o senhor transparecia para nós, né, gostar muito da atividade aeroterrestre, né, então eu lembro de muitos saltos de helicóptero, operações na Amazônia, competições. O senhor pode ter certeza que eu tenho uma admiração sincera e um apreço muito grande pela sua pessoa. E um exemplo, né, para nós, para a nossa geração, né, um exemplo de vibração, acho que quando eu voltei também da Costa do Marfim, eu exerci a missão de observador militar, foi quando eu travei o primeiro contato com o senhor e já foi um dos comandantes. Eu peguei vários comandantes no Batalhão de Forças Especiais no tempo que eu fiquei, e o senhor pode ter certeza que ocupa um lugar especial assim, de líderes que marcaram a nossa formação ao longo do tempo. E por isso que eu fico muito feliz de iniciar, eu tenho certeza que essa opção nossa, de iniciar esse quadro, né, de Papo de Caveira, com um oficial general com tamanha experiência, que viveu muitas fases da história recente das nossas forças especiais, nossas operações especiais do Exército. Eu tenho certeza que foi uma escolha certa aqui da nossa parte. Então, general, eu queria agradecer de verdade pelo seu tempo, perguntar se o senhor quer fazer alguma consideração final, dizer que as portas aí das nossas redes estarão sempre abertas e que desejar boa sorte nos seus novos desafios, agora já numa nova fase da sua vida profissional. Bem, Vitor Hugo, eu costumo dizer sempre que eu tenho muito a agradecer ao Exército, que sempre me prestigiou, e a Deus, que sempre me abençoou com as pessoas, profissionais e amigos que colocou no meu caminho. Você, sem dúvida nenhuma, foi uma dessas pessoas, desses excepcionais profissionais e grandes amigos. Mais uma vez, eu te agradeço pela consideração e o prestígio que é, para mim, estar nesse primeiro Papo de Caveira. Um projeto muito bacana, e eu não podia esperar outra coisa de você. Eu tenho que admitir que me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo que você ia para o caminho do legislativo. Eu fiquei preocupado, né? A gente conhece pouco e eu fiquei preocupado, mas preocupado com conhecer o teu perfil, o teu entusiasmo profissional, a dedicação à nossa força, à nossa instituição, e tudo com que você contribuiu em vários momentos da minha carreira, principalmente ao longo do comando do Batalhão de Forças Especiais. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei tranquilo pela capacidade, pela inteligência, pelo estímulo que o Legislativo ia com certeza ganhar com o seu ingresso. Isso aí prosseguiu. Eu tenho que te agradecer também pelo prestígio que você me deu ao longo de todo o meu comando nos últimos 2 anos, inclusive assessorando o nosso comandante supremo, o presidente Jair Bolsonaro, a que estivesse no comando de operações especiais. Ele esteve lá em 2 oportunidades marcantes, conhecendo a nossa atividade, conhecendo a nossa estrutura e também conhecendo as nossas necessidades, mas principalmente prestigiando as operações especiais do Exército Brasileiro, da Marinha, da Força Aérea e as policiais. Então, você contribuiu com tudo isso. Você citou também das emendas parlamentares. Você sabe o quanto elas têm ajudado e vão ajudar as nossas organizações militares, não só de operações especiais, enquanto elas contribuem para prover o melhor ambiente para a manutenção dessa capacidade junto ao nosso COPESP lá em Goiânia.
A maior prova disso está no complexo de tiro e adestramento em ambiente urbano. O ambiente está sendo inaugurado ano que vem, se Deus quiser, no nosso COPESP. Um projeto entre o Exército Brasileiro, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e que, com o teu apoio, vai se consolidar com mobiliário, com tudo, em condições de prover um ambiente ideal para adestramento, tanto para tropas militares como policiais também. Isso é muito importante para a manutenção dessa capacidade. Então, por isso tudo, eu te agradeço muito e me orgulho de, em algum momento, ter tido a oportunidade de transmitir alguma coisa, pouca, em termos de experiência e exemplo para você, como você disse. Eu te agradeço muito pelas palavras, mas a gente sabe que é isso, certo? Eu te desejo pleno sucesso no procedimento da tua gestão, do teu mandato, e em especial nesse projeto, Papo Caveira, que vai cumprir uma missão muito importante, divulgar as nossas operações especiais, estimular e recrutar recursos humanos dignos de integrarem as operações especiais do Exército Brasileiro. Parabéns, meu amigo, por essa iniciativa sua e da tua equipe. Sucesso no trabalho, certo? Força, honra, certo? E a gente sempre vai estar junto. Conte sempre comigo. Muito obrigado. Força! Força, não. Minha continência. Muito obrigado. Tamo junto, cara. Ó, sempre. Você que está nos assistindo, então, compartilha esse vídeo, curte, espalha para os seus amigos aí, que nós temos um novo canal chamado Papo de Caveira, e é para você aprender um pouco mais, se interessar. Entre em contato com a gente pelas redes sociais ou aqui no nosso gabinete. Vai ser um prazer falar aquilo que é possível sobre as operações especiais do Brasil e do mundo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Obrigado, general. Força! Força e honra!